Como se deu a transição do pastor José Santos para o pastor Silas Lima Malafaia? Depois que o pastor Santos falece, pastor Silas, ele reúne os pastores da igreja, conversamos a respeito do assunto e de forma unânime nós pedimos a ele que fosse o futuro pastor da nossa igreja. Fizemos assim porque sabíamos que o seu ministério era um ministério a nível de Brasil e de mundo, tinha suas responsabilidades e era um direito dele continuar como um evangelista. Pastor Silas, ele aceita esse novo desafio e então nós levamos isso para uma reunião ministerial. A reunião com os membros, com os componentes do corpo de obreiros da nossa igreja, pastores, evangelistas, diáconos, a turma que trabalha, de forma unânime, ele foi indicado para que fosse o nosso pastor presidente. Então, em dois cultos que nós vamos chamar de assembleias extraordinárias, para que houvesse uma aprovação, ele vai ser aclamado de forma unânime nas 2 terças-feiras como o pastor para a nossa igreja. Então ele tem a posse, recebe esse desafio de ser o novo pastor da Assembleia de Deus da Penha, compõe a sua nova diretoria com o pastor Odilton Ângelo como seu vice-presidente, e nós vamos começar então um novo tempo, uma nova etapa debaixo da instrumentalidade, da autoridade espiritual do pastor Silas Malafaia. Ele vai implementar uma visão que Deus está dando para ele e uma das coisas que ele vai mudar é o nome da igreja. Ele vai mudar de Assembleia de Deus da Penha para Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Como é que vai... Por que dessa mudança? Foi uma denominação que foi criada? Mudou a doutrina? Nada disso. Somos a mesma igreja que éramos. Somos uma Assembleia de Deus. Acreditamos na doutrina da Assembleia de Deus. O que mudou foi apenas o nome. Antes nós éramos conhecidos como a Assembleia de Deus, que ficava no bairro da Penha. Éramos a Assembleia de Deus que São Cristóvão abriu no bairro da Penha. E agora nós tínhamos um novo nome, Assembleia de Deus de Vitória em Cristo. Mesmo o nome do programa do pastor Silas na televisão, fazendo um link para ajudar a impulsionar essa nova etapa que nós iríamos passar a viver. Como maior característica da nossa igreja, dessa igreja Assembleia de Deus de Vitória em Cristo, já era também no tempo do pastor José Santos, nós começamos a frisar que tínhamos compromisso com o amor e amor pela palavra, que a palavra é a base de tudo. Não somos uma igreja de movimento, não somos uma igreja de crendices, não somos uma igreja de contatos, nós somos uma igreja que cremos e amamos a palavra de Deus, amamos a escola bíblica dominical, temos zelo pelo ensino. Então, uma das marcas desse novo tempo é tocar uma igreja fundamentada na palavra. Ela tem seus pilares, uma igreja que zela pela autoridade, pela palavra, pela unidade, pela visão. E você que é membro, que está chegando agora, você vai ouvir o nosso pastor falar de forma sistemática. Não toque nesses pilares, você vai ter problema, porque eles fazem parte do fundamento da nossa igreja. Autoridade, palavra, unidade e visão. Essa é uma igreja que tem características, que tem prioridades. Uma igreja que prioriza ganhar almas para o reino do Senhor. À medida em que nós vamos nos expandindo pelo Brasil, e já estamos em Portugal, e vamos chegar em outros países do mundo,
O desejo do nosso pastor, e ele sempre nos diz isso, é ganhar almas. E ele tem uma frase característica: se a igreja está aí, mas não é para ganhar almas, manda fechar. Nós não abrimos igrejas para contabilizar. Nós não abrimos igrejas para dizer que nós estamos chegando. Nós sempre que abrimos uma igreja, o foco é ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. É uma igreja que está numa luta constante na busca por excelência. Quem está perto do nosso pastor tem a convicção de que se ele baixasse o padrão de excelência para aberturas de igreja, hoje nós já teríamos umas 500 igrejas. Mas ele não abre mão de trabalhar com muita excelência, dar o mesmo padrão para todas as igrejas, tanto as antigas como as atuais. O mesmo painel de madeira, cadeiras personalizadas, ar-condicionado, telão de LED para aquelas que cabem um telão de LED. Algumas são bem pequenas, então elas recebem televisores grandes, de alta definição para ajudar no culto, luzes cênicas, som de muito boa qualidade. Então as igrejas antigas vieram sendo repaginadas e as novas igrejas construídas dentro de um mesmo padrão. Pastor Silas sempre diz que ele não consegue fazer para Deus alguma coisa que não tenha excelência. É uma igreja geradora de oportunidades, uma igreja que treina os adolescentes, que treina os jovens, que treina o seu povo para poder crescer, para poder pregar a palavra, para poder levar o evangelho. A nossa igreja, e você vai conhecer dentro deste curso, você vai conhecer os departamentos da igreja, você vai ver como nós estamos trabalhando com afinco para que a nossa igreja possa marcar esse tempo da história. Depois que o pastor Silas assumiu a nossa igreja em 2010, em 2014, nós inauguramos o templo da rua Montevidéu, número 900, um templo para 6.500 pessoas sentadas. Era um novo salto na nossa história, um novo tempo. Os mais antigos, que ficaram estupefatos quando viram a Montevidéu 1191, que era uma igreja potencialmente muito maior do que a Rua Honório Bicalho, ficaram igualmente estupefatos quando chegamos na Montevidéu 900. Uma igreja grande, com muito espaço, com muitas salas, para que haja treinamento, para que o povo de Deus possa estar bem acomodado e para que nós tenhamos tempo de crescimento. Essa é uma igreja que honra aqueles que se dedicam à obra de forma integral. Pastor Silas, ele tem muito prazer em separar pastores que foram chamados por Deus para a obra. Ele costuma dizer que ele não chama ninguém, ele só pede a Deus discernimento para colocar a mão na cabeça daqueles que Deus chamou. E quando ele chama para a obra, pastor Silas normalmente dá toda a estrutura que esse pastor precisa para trabalhar. Pastor da ADVEC não pode reclamar de nada. Nós recebemos um excelente salário, plano de saúde, toda a garantia e conforto que um pastor precisa para poder se dedicar de forma integral ao pastoreio, ao ensino da palavra. Uma igreja que acredita em obras sociais. Não é uma igreja de quatro paredes. Uma igreja que gosta de interagir com a comunidade, projeto Josué, com o evangelismo, com o trabalho dentro dos presídios, para que nós possamos alcançar aqueles que estão fora das quatro paredes. Pastor Silas, que permanece até hoje, chegou com a sua família em 1964 e também, a exemplo do pastor Santos,
também tem muitas características. Ele, depois de 7 anos de namoro, ele casa-se com a pastora Elisete em 1981 e desse casamento eles geram 3 filhos, o pastor Silas Filho, a Thalita, a Thaisa, e hoje já são 5 netos. E ele que começa o seu trabalho como um evangelista na Assembleia de Deus da Penha, ele depois vai se tornar um pastor, agora dentro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Pastor Silas, que quando jovem, por 9 anos, foi presidente de mocidade da nossa igreja, ele que foi o fundador do Comerge, que é o Conselho de Ministros do Estado do Rio de Janeiro, e do CIMEB, Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil, também tem suas frases, né? Ele costuma dizer, se a igreja não está aqui para ganhar almas, manda fechar. Ele também diz uma coisa que mexe com todos nós, de medíocre basta eu. Quando ele assumiu a igreja, ele disse, eu quero dar um aviso a vocês, não tem mais vaga para bom, só para excelente. Ele também gosta de dizer que nós somos a igreja da palavra e que nós somos um. No próximo módulo, eu quero falar com você sobre algumas marcas desse pastor que Deus nos deu como um presente para esse tempo. Deus te abençoe.